Olá pessoal, olá, bem-vindos para esse momento de estudo bíblico que hoje traz uma advertência. Atenção então, já quero começar com essa advertência, esse destaque inicial a partir da palavra de Deus, uma advertência para todos aqueles que são zombadores daquilo que é sagrado, uma advertência para todos aqueles que desprezam a palavra e a bênção de Deus, e uma advertência para todos aqueles que profanam de uma ou de outra forma. E eu quero pegar aqui um texto bíblico que é de Hebreus, capítulo 12, e colocá-lo já aqui em destaque no início desse estudo bíblico. Hebreus, capítulo 12, eu vou ler desse trecho a partir do verso de número 14, que diz assim: Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem, e aqui está a advertência que hoje eu destaco, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, zombador, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse é o texto, essa é a advertência contra pessoas que eventualmente agem zombando, profanando, desprezando a bênção de Deus. Muito bem, esse estudo bíblico aqui pertence à comunidade luterana Cristo de Porto Alegre e nós estamos analisando, olhando questões que envolvem a vida de personagens bíblicos. E hoje o personagem é Esaú. Por isso eu comecei aqui com essa advertência, que é uma palavra do Novo Testamento, aplicando a vida dele, a maneira como ele agiu, reagiu, desprezou, e trazendo essa palavra para nós, né? No sentido de que ele ali diz, olha, cuidado para não agirem dessa forma como agiu Esaú nesse caso. Nós vamos então dar uma olhada, uma boa olhada nisso, através dos estudos dos textos bíblicos lá da história de Esaú, que está lá no início, lá no livro de Gênesis. Que Deus então abençoe o meu falar, o ouvir de vocês, as nossas reflexões conjuntas, que assim seja. Então, o Esaú, colocando ele no tempo e no espaço, para quem não conhece, não lembra desse personagem, ele é neto de Abraão. Exatamente, Abraão, conhecido Abraão, dentro daquilo que chamamos de patriarcas do Antigo Testamento, nós sempre mencionamos Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Pois o Esaú, o personagem de hoje, ele é irmão gêmeo de Jacó. Mas ele não prevaleceu em seu nome nessa genealogia e como um patriarca da bênção de Deus. Em parte, porque Deus assim o escolheu, ou não o escolheu, em sua graça e soberania, mas também em parte por esse desprezo que ele aqui evidenciou e que aqui é colocado no livro de Hebreus, capítulo 12. Então vamos dar uma olhada aí nas partes bíblicas, nas histórias, nos diferentes momentos da sua existência e trazer também a aplicação para as nossas vidas. Muito bem, então o Esaú, como eu disse, ele é neto do Abraão, ele é filho do Isaque e é irmão gêmeo de Jacó, Conta a história bíblica que o Isaque casou com a sua esposa Rebeca e que ela não podia ter filhos. Aliás, é algo comum assim, essa necessidade de reconhecimento que essa bênção da vida vem de Deus, né? E aí o que acontece? O Isaque procura a bênção de Deus, buscando então que Deus conceda a eles um filho. Eu estou aqui pegando aqui o início da história, e aí nós lemos da seguinte maneira, que ele orou, ele invocou, Isaque orou, Gênesis 25, versículo 21, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu
as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Assim está colocado nessas palavras proféticas dentro desse, digamos assim, desse pré-natal que ela foi fazer aqui, diante dessa circunstância em que ela estava se sentindo ruim. E o texto diz dessa maneira assim poética e profética: olha, 2 nações crescem dentro de ti, quer dizer, são gêmeos. E aí coloca por fim: o mais velho servirá o mais novo. Tá, mas não eram gêmeos? Como assim mais velho, mais novo? Mas se destacava aquele que nasceria primeiro. E o texto continua dizendo assim: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Esse é o cara, então, que hoje nós destacamos. Nasceu primeiro, e logo depois assim: depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então aí o Esaú, ele ganha esse nome, primeiro o nome vinculado, significado ao fato dele ser peludo, de ter muito cabelo, muitos pelos, mas também ele ganha depois o apelido de Edom, que é vermelho. Ele é o pai dos edomitas. E nessa situação, assim, o texto aqui diz que ele era ruivo. Então, está ligado ao fato dele ser ruivo, ele ter o cabelo ruivo, vermelho, mas também tem um outro momento que ele pede uma sopa avermelhada, e lá também diz, por isso que ele ficou conhecido como Edom, de vermelho. Então aí tem aí. Pensando agora no personagem, como nós costumeiramente fazemos aqui, o texto também coloca distinções claras, não só desses gêmeos serem diferentes fisicamente, mas também a sua personalidade. Fisicamente, um era bem peludo, o outro não, e logo depois coloca um pouco mais a sua personalidade, suas características de ação ou de reação. Né? Diz assim o texto: cresceram os meninos, eu estou lendo Gênesis 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Aí começa uma outra parte que eu quero logo destacar. Primeiro, assim, esses dados aqui sobre Esaú, um perito caçador. Né? A gente logo observa que ele era querido pelo seu pai. Bom, isso em si não quer dizer muita coisa, mas se nós analisarmos a sequência dos fatos, a gente pode dizer assim que esse cara, o Esaú, ele era alguém muito aceito socialmente. Era um dos meninos que se dava bem nos esportes, perito caçador, tinha habilidades que enchiam os olhos do pai e naturalmente fortalecia a sua autoestima, cheio de coragem, de si mesmo, de confiança. Esse era Esaú. E aí logo depois começa então esse pequeno relato. Nós não temos muitos relatos, detalhes da vida desses caras, mas logo depois vem esse relato em que ele despreza a bênção da primogenitura e que o Novo Testamento, na advertência inicial que eu dei nesse texto, mostra que o Esaú se deu mal, ele agiu mal, ele profanou uma bênção de Deus, ele desconsiderou, desprezou algo muito caro, muito abençoado, muito sagrado, digamos assim. E aí vem a história que agora aqui se destaca em poucas palavras. Vou ler para você. Gênesis capítulo 25, a partir do verso de número 30. Aliás, desculpa, em 29, diz assim: Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo, ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí.
pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Então aqui tem um parênteses, por isso deram-lhe o nome de Edom, porque ele se referiu, me dá um pouquinho dessa coisa vermelha aí. Edom quer dizer vermelho, mas vocês viram no texto bíblico anterior que diz que ele nasceu ruivo. Então essa característica física também marcou esse apelido que ele recebeu. Então, repito, se você lê a Bíblia na sequência, vai sempre ver de um povo chamado Edomitas. Esaú, personagem de hoje, então, é o pai dos Edomitas, tá? Por essa característica, esse apelido aí que ele recebeu. Aí continua o texto dizendo assim, Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Ó, desprezando. Então Jacó disse, primeiro jure. Opa, olha só, disse primeiro jure. Torna o assunto assim, digamos, importante, destacável, um juramento. E o que o Esaú faz? Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. E aí o texto diz, estou lendo aqui do texto bíblico, diz assim, assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Veja, é um recorte lá no meio da vida desses dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, que destaca essa questão desse ensopado de lentilhas. Na tradição rabínica dos judeus, alguns conjecturam que aqui poderia ser até um momento de consolo para o Isaac. Dizem que essa sopa de lentilhas é algo tradicional no conforto a enlutados, que talvez aqui seria a morte de Abraão. Alguns veem assim, nada disso está escrito. O fato é que é uma bênção especial divina da primogenitura ligada ao povo povo de Deus que estava sendo formado a partir de Abraão e que Esaú desconsidera. Quer dizer, ele tem essa palavra, essa promessa que Deus deixou a Abraão, a Isaac, de fazer através deles uma grande nação, e o Esaú parece não estar nem aí. Eu quero comer, né? Que me interessa isso, não estou muito ligado com isso. Muito aqui essa tentação se torna forte, ele cai nessa tentação muito por Esaú ser um cara cheio de si, né? Você vê como às vezes alguns tipos de bênçãos e forças em si se tornam perigos espirituais, né? Em outro momento o apóstolo Paulo diz assim, quando sou fraco em mim mesmo, então sou forte em Deus. E isso traz aprendizados para a gente, para essa questão de desprezo e zombaria daquilo que é sagrado. Às vezes o cara cheio de si, que se acha muito intelectual, muito sabedor das coisas, facilmente despreza aquilo que é de Deus. E parece ser o caso aqui de Esaú. Enquanto Jacó, que talvez fosse rechaçado, talvez sentisse até não tão assim aceito pelo seu pai, ou pela sociedade, ou pelo tipo de coisas que se era valorizado, ele queria muito esta bênção, valorizou muito essa bênção, buscou essa bênção, enquanto Esaú desprezou. E volto a dizer, bom, a história por si só aqui apenas revela, destaca isso, mas é lá em Hebreus 12, né, que diz, cuidado para não profanar a palavra de Deus, para não zombar, desprezar a bênção de Deus, como fez Esaú. Depois o Esaú quis aquilo, buscou em lágrimas e não pôde mais. Então cuidado com aqueles que desprezam, que zombam daquilo que é sagrado, que fazem nuances como se fosse só uma mitologia, que desprezam tudo que é de Deus. Nos chamar a atenção assim, através aqui da vida de Esaú, portanto aqui conforme está. Bom, nós temos então aqui a sequência da história e mostra aqui o Isaac, os seus filhos, a sua família, vivendo entre os filisteus. E aí há um destaque que também revela um pouco do desprezo do Esaú. Diz a palavra de Deus que o Esaú
está escrito em Gênesis 26, versículo 34. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Um destaque inicial, uma pequena menção, que depois, inclusive, a Rebeca utiliza isso. Quer dizer, o Esaú casou-se com mulheres não do povo de Deus, com mulheres de um povo pagão, de um povo de costumes que desprezavam a palavra de Deus. E nós tínhamos a lei, o costume, a orientação desse povo de Deus para que valorizassem isso na construção familiar, nos relacionamentos e no casamento. E o Esaú parece, não, eu decido do jeito que eu quero. Tipo Sansão, também forte, poderoso, cheio de si e achando que pode decidir as coisas com a sua própria cabeça. Mais uma vez, profanou, zombou, desprezou os conselhos divinos e dos seus pais. E veja como está escrito assim, que essas mulheres se tornaram uma amargura na vida do Isaque e da Rebeca. Curiosamente, Isaque e Rebeca casaram, tiveram esse encontro bonito depois de uma ação do Abraão, que mandou o seu servo Eliezer lá buscar uma de sua terra, que fosse uma pessoa de Deus, que abençoasse, que buscasse, que não desprezasse. E eles dois casam-se num momento muito bonito de matrimônio. E agora esses pais veem o seu filho desprezando tudo isso. E não tem pormenores, o texto bíblico não conta, né? A gente fica assim naquelas menções romanceadas, né? De que houve uma amargura. Como é triste quando há desunião familiar. Né? Aqui o que a gente percebe aqui é isso, as noras não se davam bem com o sogro e com a sogra, seguiam costumes diferentes. Estavam prontas para levar o filho Esaú para um caminho diferente, para outros cultos, outros deuses, outro tipo de cultura. E aí é que a gente vê uma amargura, quer dizer, a coisa se desalinhou. E como é chato como isso acontece, quando um filho não ouve as orientações dos pais. E aqui aconteceu exatamente isso na vida de Esaú, E aí então no capítulo 27 nós temos essa sequência das histórias em que o Isaque já está velhinho, está cego, ele está notando que ele pode morrer a qualquer momento e ele quer deixar a sua bênção para o seu primogênito, o seu, entre aspas, preferido, que era o Esaú, o personagem de hoje. E aí então, no início do capítulo 27, diz que ele fala com Esaú, diz: Esaú, vai lá e faz uma das tuas grandes caçadas, traz um animal, prepara aqui uma comida gostosa para mim, do jeito que eu gosto, e depois de me alimentar, eu vou te abençoar. Tu que é meu primogênito vai receber a minha bênção. E aí entra em jogo a figura da Rebeca. A Rebeca ouviu isso e a Rebeca faz uma estratégia que num primeiro momento soa muito estranha aos nossos olhos, porque ela engana o seu marido velho e cego. Ela chama o Jacó, que era o seu predileto, e diz que o Isaque quer dar a bênção para o filho Esaú, diz assim: olha, mas tu vai lá, pega um cabrito, nós vamos preparar isso, e aí tu faz de conta que tu é Esaú e tu vai receber a bênção. O Jacó fica assim: não, mas como assim, mãe? Ele vai reconhecer que eu não sou Esaú, o Esaú é peludo, eu não sou, enfim, ele vai reconhecer e eu vou ficar amaldiçoado e não abençoado por causa disso. Mas a Rebeca já tinha preparado, já tinha feito uma estratégia, colocou pelos nas mãos, no pescoço, para que o Isaque não reconhecesse Jacó. Então soa aqui como uma grande mentira, e de fato assim o foi. Mas não podemos esquecer também que a Rebeca já tinha recebido lá no pré-natal, entre aspas, o fato de que duas nações se enfrentariam e que o mais novo prevaleceria sobre o mais velho. O mais novo receberia a bênção. Então ela tinha em mente aqui esta palavra e tinha em mente Jacó. E tinha em mente tudo que o Esaú já tinha aprontado em termos de desprezo.
Isso justifica a mentira? Não justifica, mas sela um caminho que Deus já tinha traçado. E aí então diz que o Jacó faz, conforme a estratégia da sua mãe, vai lá, prepara a comida, oferece para o seu pai. Seu pai está dizendo, que voz é essa? Parece ser o Jacó. Chega aqui perto, mas aí sentiu o cheiro, porque botaram a roupa de Esaú, os pelos ali dos animais. Ele disse, não, é o Esaú mesmo. E aí ele abençoa o Jacó. Termina esse momento, o Jacó sai de cena e chega o Esaú. E o Esaú já chega, pai, consegui aqui, fiz aqui, preparei tudo que tu tinha pedido, né? Agora me abençoa. E o Isaac então fica atemorizado. Alguém me enganou, eu entreguei a bênção para um outro, que era para o Jacó, o usurpador, né? E aí então o Esaú fica tremendamente chateado. O Esaú grita com o pai, diz, mas pai, tu só tem uma bênção, tu não pode me abençoar também? E o Isaac, sabedor daquele momento sagrado, diz, não, eu já entreguei a bênção e ele vai ser abençoado. E ele insiste com isso e depois constrói, se alimenta com uma chama de vingança, dizendo, eu vou matar o meu irmão. Eu só vou esperar o tempo apropriado, quem sabe quando o pai falecer, e eu vou matar o meu irmão. Por causa disso, o Jacó, então, ele foge de casa, né? De novo, com a interferência da mãe, com a bênção do pai, né? Diz, vamos mandar ele embora, o Esaú vai acabar matando, vai dar um momento trágico na família, isso não é bom, deixa o Jacó ir lá, e lá ele vai casar com alguém da nossa família, do povo de Deus, né? E aí vai lá para o meu irmão, que se chama Labão, e ele pode se casar com uma das filhas dele, com alguém de lá. E aí até a Rebeca diz assim, porque se ele fizer a mesma coisa que o Esaú fez, de casar com essas gurias, com essas jovens que não adoram a Deus, então vai ser o fim da minha vida. E o Isaac concorda e o Jacó vai para lá. Bom, vamos falar do Jacó em outro momento. Voltando aqui ao Esaú. O Esaú fica a sua vida inteira alimentando esse desejo de vingança. E eu quero aqui pular uma grande parte, que é a vida inteira do Jacó, que se casa, que tem filhos, os 12 filhos de Jacó, que vão compor as 12 tribos de Israel. Mas o ponto é que, depois de muito tempo, eu acho que é 20 anos depois, o Jacó se estabelece lá na casa do Labão, ele enriquece na casa do Labão, só que o Esaú também prospera, com todas as características que ele tinha, de perito caçador, de liderança, ele prospera muito. E agora, quando Jacó está voltando, o Esaú quer matá-lo. Ele quer executar o plano que ele tinha. E aí diz que nesta volta de Jacó, o Esaú vai ao seu encontro com 400 homens, diz o texto. Ou seja, vai com um exército para aniquilar Jacó e quem vinha junto com ele. Não dá nem chance. E ele então vem ao encontro de Jacó. E aí o texto assim mostra esse bonito encontro dos irmãos, que tinha tudo para ser trágico, né? Então o texto está lá no capítulo 32, e especialmente o encontro está no capítulo 33. Né? O Jacó, ele volta humilde, ele oferece presentes antecipadamente para o Esaú, e ele vem com mulheres, crianças, vacas, enquanto Esaú vem com 400 homens. O Jacó vai mandando presentes, e quando os dois se encontram, o Esaú vem ao seu encontro. E no texto parece que então o Esaú vai matá-lo e acabar com tudo. Mas o Esaú abraça o seu irmão. O Esaú, entre aspas, perdoa o seu irmão Jacó. O Jacó se põe humildemente, diz, aqui está o teu servo. Quem são essas crianças? São teus servos, filhos do teu servo. Né? Quer dizer, o Jacó se coloca como servo de Esaú. O Esaú o perdoa. E neste encontro, nesse diálogo dos dois, assim o Jacó ofereceu mais presentes, o Esaú disse, não, eu prosperei também, eu não preciso disso. E aí os dois querem caminhar, o Jacó diz, não, nós não vamos caminhar junto, eu tenho que ir devagar, eu tenho filhos pequenos, eu tenho animais que dão leite, e tu tem um exército, vai no teu caminho, eu vou no meu. Mas os dois ali estão reconciliados. E essa é uma parte muito bonita da história do Esaú.
de uma ou de outra forma, ele alimentou a sua vingança, ele tinha, entre aspas, consciência de que ele tinha razões para matar o seu irmão. Ele veio com 400 homens, mas de alguma forma, muito provavelmente por causa da bênção de Deus para o Jacó, que transformou o nome de Jacó para Israel, Esaú também vem diferente. O coração de Esaú também é tocado. E agora ele não mais despreza aquilo que ele enxerga como bênção de Deus. Ele reconhece que ali estava a bênção de Deus. Ele percebe que Deus está iluminando e abençoando esse homem. E agora ele vence a sua amargura, ele vence o seu desejo de vingança e abraça o seu irmão e perdoa o seu irmão. Nós temos aí a sequência depois, o relato dos filhos e descendentes de Esaú, os edomitas, como já destaquei em alguns instantes, e aí começa a descrever mais a história dos filhos de Jacó e, consequentemente, de José, que foi vendido para o Egito, e essa é uma outra história que nós vamos destacar provavelmente na semana que vem, através da vida do irmão do Esaú, o Jacó, né, que foi Israel. Mas hoje ficamos aí com a vida de Esaú. Eu quero voltar àquele texto inicial lá, que era Hebreus capítulo 12, vou voltar lá. Comecei com essa advertência, quero concluir por aqui, porque o Novo Testamento coloca esses versículos. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano entre vós, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Por causa de um prato de comida. Essa é a advertência. Cuidado, porque muitas vezes, em busca de bênçãos do aqui e do agora, por bênçãos em torno de um prato de comida, aceitação de alguém, aceitação de amigos que estão zombando de Deus, ou quem sabe por causa de um trabalho, ou prosperidade, muitos têm deixado Deus de lado, têm zombado, têm negado o nome de Deus e têm ido para um outro lado. Qual que é a tentação que bate sobre ti? Qual é o prato de comida que lhe é oferecido em troca de negar a Deus, de zombar de Deus, de desprezar a palavra de Deus? Volto a dizer, muitas vezes essa tentação pode estar aí na aceitação da sociedade, num debate aparentemente intelectual em que somos convidados a negar o nome de Deus, na aceitação de amigos ou na bênção, na busca por coisas desse mundo, né? Onde acabamos sendo corruptos ou acabamos deixando os mandamentos de lado, ou quando, que nem ele lá depois desprezou a orientação dos pais e casou, se relacionou com mulheres que não eram do povo de Deus, né? Às vezes também a gente, por causa de paixões desse mundo, abandona aquilo que é sagrado, os conselhos e os mandamentos de Deus. Mas Deus não desprezou a Esaú, continuou abençoando, cuidando dele, ensinando e dando chances também ao arrependimento. E esse é o nosso Senhor, nosso Deus bondoso e misericordioso. Que suas advertências e suas palavras de amor também direcionem o nosso arrependimento para uma vida com Ele, onde temos a sua bênção. E não troquemos essa bênção por nada nesse mundo, por nenhum prato de lentilhas. Porque com a bênção maior nos é concedido o dom do Senhor e Salvador Jesus, aquele que veio ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não desprezemos tão maravilhoso dom, antes compartilhemos uns com os outros em toda a nossa vida. Muito obrigado pela atenção de vocês, esse foi o estudo de hoje, focando a vida de Esaú e essa advertência, para que valorizemos e nos apeguemos mais e mais à bênção que vem do alto. Até a próxima.